De hoje. Vamos todos relaxar. Agradecer mais uma vez, né, ao nosso Mestre Jesus, por todos estarmos aqui reunidos no nome dele, para mais um estudo no domingo, né, da equipe Amor, sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então vamos lá, Betinha. Vamos lá. Boa noite, né, para todo mundo. A gente vai fazer o estudo do capítulo 17, Obreiros da Vida Eterna, Rogativa Singular. O primeiro capítulo aqui, ele nos fala uma comparação entre o restabelecimento do Dimas e do Fábio, né? O Dimas, ele teve o auxílio no desencarne e o Fábio era o tuberculoso. E aqui eles falam que ambos estão, né, se restabelecendo bem, mas eles estão na casa transitória, amparados pela simpatia da Zenóbia, irmã Zenóbia, né? E a equipe, né, tem acompanhado tanto o Dimas e o Fábio, quanto também o Cavalcante, né, que está com uma situação orgânica que sempre piorava na vizinhança do fim, né, ou seja, para desencarnar. O exemplo do Fábio, o Dimas estava reagindo muito bem às exigências da família, né? Ele conseguia se equilibrar mais diante dessas exigências. O ex-tuberculoso, o Fábio, ele, iluminado e feliz, ele conseguia visualizar, vislumbrar a possibilidade de caminhar, de conhecer ali o local onde ele estava e em outras sessões, né? E com isso ele estava se sentindo liberto na realidade, né? Podia se levantar à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto. E ele se empenhava nos estudos sobre os planos elevados no universo. Ele estava se saindo tão bem que a irmã Zenóbia conversava muito com ele e tinha prazer em conversar com ele nos momentos que ela poderia de lazer dela. Visto isso, né, Jerônimo, percebendo, né, a evolução do Fábio, resolveu proporcionar para ele uma visita da esposa durante o sono, que veio visitá-lo. A esposa Mercedes. E aí a equipe trouxe a esposa, né, que ficou muito emocionada no momento em que ela entrou na instituição lá, ficou deslumbrada, estática. Ela não possuía uma consciência perfeita da situação, mas demonstrava um agradecimento muito grande. E quando ela deu de cara com o Fábio, né, ela ajoelhou perante o Fábio e ficou calada. Ela não pronunciava nenhuma palavra. O Fábio, ele tentou, assim, disfarçar a emoção que ele estava para não prejudicar a esposa, né, durante aquele momento. Aí, depois que ela ajoelhou, ele pediu para que ela se levantasse. Levante-se, Mercedes, comungamos agora na felicidade mortal. A esposa, porém, estava inebriada de ventura. Fechara-se incompreensível silêncio. E aí ele achou que ela estava com medo da viuvez, né?
Aí ele começou a dar estímulos para ela, para que ela não se amedrontasse com a viuvez, que eles estariam sempre juntos, conforme ele tinha combinado com ela. E aí, nesse momento, ela entreabriu os olhos e fez sinal que sim. E aí ele pediu notícia dos filhos e ela continuava ainda calada. E aí, depois, quando ela começou a falar, ela falou que ela estava emocionada e agradecendo pela oportunidade de ter um encontro com ele, de vê-lo de novo, né? Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede, como sou feliz tornando a vê-lo. E ficou muito emocionada. Aí ele começou a conversar, perguntando dos filhos, como que estavam os pequenos. Ela respondeu que os filhos estavam bem e que todas as noites eles se reuniam em oração, pedindo a Deus alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar para o Fábio, né? E aí ela fez uma pausa para não chorar, né? E, e ela foi falar com ele, que pediu desculpa, mas que ela sentia saudade, principalmente na hora do culto, à noite, né, no jantar, porque a cadeira dele ficava vaga. Então, ela sempre imaginava Jesus no lugar dele e para dar força para ela e para os filhos, né? E aí ele também ficou emocionado, porque tanto eles sentiam falta do pai, né? Quanto o pai também sentia muita saudade deles. E aí ele fala: não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho alegre. Então, assim, em todos os momentos, ele tenta fortalecer a Mercedes para que ela consiga manter o lar em harmonia, né? Aí ele vai contando que ele se sente bem onde ele está, que ele está cercado de bons amigos e que estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto. E aqui ele fala também: avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-lo. Então, ele sempre dando uma esperança, né, que eles vão se reencontrar e para ela continuar ali mantendo o lar no sentido, na boa direção, né? E aí o André pergunta, né, nesse instante, determinada interrogação, irrompeu-me o raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera, sintetizando compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Fitando a visitante enternecido, o marido recém-liberto considerava. Aí aqui ele fala que a morte não faz milagres, né? A gente vê o restabelecimento do Dimas e o restabelecimento do Fábio, como é diferente, né? O
não o desencarne, o restabelecimento, ele é mais lento do Dimas, enquanto o Fábio, ele já vem se restabelecendo com mais rapidez. Pode falar, Paulo e Fernanda. Beth, eu queria perguntar, né, quem puder responder aí, claro, porque, por exemplo, você vê que o lar do Fábio já tinha todo um conhecimento muito mais acerca, né, da imortalidade e tudo mais, e ainda assim eles sentiam essa saudade, ela até pede ele que a desculpe, né, porque fica lá lamuriando saudade. Como é que fica a situação de quem não crê nisso, e a gente sabe que tem pessoa que está sempre chamando, né, pela pessoa que já partiu, e chora demais as coisas da pessoa, e fica daquele vínculo, né, continua, às vezes deixa até a cadeira na mesa para a pessoa mesmo, que ela cita lá posteriormente, que ela fica imaginando Jesus, né, no lugar onde seria o lugar que seria dele na mesa, né. As pessoas que não têm entendimento nenhum, o sofrimento dos dois lados, né? Na verdade, do desencarnado, porque isso chama ele para casa, não é isso? Quem pode explicar isso melhor para mim? A pessoa que desencarna, o Ezequiel sempre fala com a gente que muitas vezes ela fica em casa mesmo, porque a casa também é dela, né? Então, ainda permanece ali, dependendo da evolução. Às vezes, a gente já viu casos aqui, por exemplo, que a espiritualidade tenta ajudar o espírito, tenta levar para o hospital, né? E ele não fica no hospital, ele acaba retornando pelo chamado das pessoas que ficam, o apego, né? O material ou a própria família, né? Então, ele acaba voltando. Isso é um processo natural também, né? Os dois, eles se enlaçam, né? A gente tem tanto das pessoas do plano material quanto do plano espiritual ali no mesmo espaço. Então, isso aí é uma coisa natural. Existe o apego e a gente tem que fazer uma reforma, né? E aos poucos melhorando isso aí. E também sempre força para a pessoa que está desencarnada para que ela possa prosseguir a evolução dela. A minha pergunta é exatamente isso. O mal que a gente que está encarnado causa aquele que está lá recebendo, às vezes, né, uma assistência, uma orientação. Ele cita que ele vai participar de estudos. Então, assim, a gente que está aqui fica chamando, como que esse processo se dá, essa conexão, porque a pessoa volta para casa, igual você citou, às vezes porque é ali que está o tesouro dela. Mas, às vezes, a pessoa já está lá, já está assimilando, já está... Fica indo e voltando ou fica preso mesmo? É isso que eu queria entender um pouco como funciona, entendeu? Fernando, o que eu vejo que é importante a gente observar nesse aspecto aí por exemplo, assim, como no caso do lar do Fábio, né, foi um lar mais equilibrado, ele conseguiu preparar a família, em pouco tempo foi possível a esposa, mesmo que seja através do sonho, a esposa ir visitá-lo lá no mundo espiritual. E mesmo que tenha havido, digamos assim, alguma emoção, né? Os dois ficaram chorando, aquele negócio todo, mas é uma relação mais equilibrada. Eu acredito que ele foi tipo um benefício, vamos dizer assim, né? Em função desse equilíbrio. Talvez nas famílias mais desequilibradas isso não seja possível, né? Porque quando há uma relação desequilibrada, isso é ruim tanto por espírito quanto para nós que estamos encarnados ainda, né? Então, o que eu consigo enxergar é isso. Às vezes as pessoas que estão sem equilíbrio não conseguem lá ver o ente querido. Mesmo em sonho, eu acho que não consegue ver. Porque o desespero vai ser tamanho que vai prejudicar mais, acho que ambos, né? Tanto a família quanto o encarnado. E essa questão de, às vezes, o ente familiar permanecer no lar, eu não sei se é para todo mundo, né? Porque às vezes talvez não tenha permissão. A gente estudou em alguns capítulos para trás, acho que foi até você mesmo que apresentou, que lá no cemitério tinha uma mulher que ela estava presa ao próprio corpo, e se ela se libertasse dali, que ela iria lá para a família, né? Prejudicar o equilíbrio da família. Então, a espiritualidade não permite isso. Então, acho que não são todos que têm essa permissão de ir
permanecer no lar, né? Quer falar, Isabel? Eu entendi que tem essa questão, né, que você falou de a família às vezes prejudica, né, quem desencarnou, né, com desespero. Isso eu acredito que sim. Mas eu acho que esse apego do desencarnado está mais relacionado com o desencarnado, né? Então, assim, com o grau de evolução dele, com o desapego dele, né? Então, quando a gente olha o Dimas e o Fábio, né, a diferença deles no processo de desencarne, você fala assim, preparou a família, não preparou, outro não preparou, mas ainda assim, eu acho que o Fábio também estava mais preparado do que o Dimas. Né? Então, assim, né, questão da família, às vezes você pode... Porque como é que você prepara uma família? Aquilo que a gente estava conversando, né? Então, se ele já consegue, né, ter um desapego maior, então, realmente, aí esse reencontro com a família, ele é mais rápido, né? Todo o processo aí é mais acelerado do Fábio. Vicente, quer falar? Nós ainda precisamos de entender a ideia da energia. Todo o problema está na energia que nós geramos. Às vezes a gente ainda, em todas as conversas, a gente fica muito preso ainda aos conceitos materialistas nossos. Jesus, no Evangelho, diz assim, o Espírito sopra onde quer. A gente precisa entender isso, que soprar onde quer é onde o seu pensamento te leva. E onde o seu pensamento te leva, ele está gerando energias. Num dos livros de André Luiz, que eu não me lembro agora qual que tinha um determinado espírito que havia desencarnado, e eu não sei se é no Missionários da Luz, e eles tiveram que criar uma blindagem para que os pensamentos daqueles que ficaram na Terra não o atingissem no plano espiritual, lá na colônia onde ele estava. Por que isso? Por quê? Porque para o pensamento não existe limites. O próprio Cristo fala isso. Então, tudo está no pensamento. Olha que interessante. A convivência de Fábio e a esposa gerou o quê? Uma educação mental. Tanto é que, quando ela chega e encontra com ele, ela, com toda humildade, ela cai de joelho no chão, reconhecendo, né, a Deus, com o reconhecimento de que ali ela estava recebendo um privilégio de poucos. Porque uma pessoa desencarna e você tem um contato com ele assim quase que de imediato, é muito raro isso. Acontece sim, mas é uma coisa mais rara, né? Essa lição é muito interessante e Isabel vai entender. Quando eu falo aqui de créditos, às vezes algumas pessoas ainda não entenderam isso e lá na frente você vai entender, e todos nós vamos entender melhor, o que significa aquele crédito que a gente tanto fala aqui nas reuniões. Tá bom? Pode continuar, Beth. Então, aí, Mercedes, né, foi ali acalentada pelo Fábio, né, e aí já estava chegando o momento dos dois se despedirem, e a irmã Zenóbia trouxe, comovida ali, né, com a situação, uma flor semelhante a uma camélia dourada e deu ao Fábio para que ele presenteasse a companheira. Mercedes recebeu essa flor, aconchegando-a no coração, e o dirigente aproximou do André Luiz, né, falando com ele que ele ia ter que acompanhá-los, acompanhar a Mercedes até a crosta, porque ela tinha perdido muita energia ali naquele encontro, porque ela ficou muito emocionada, né? Então, ela perdeu muita energia, perdeu forças ali, e seria necessário ali a cooperação na volta. Então, o Fábio e a Mercedes se despediram, e ela foi reconduzida ao lar, e acordou com a lembrança de ter recebido a flor, né? Isabel, Beth,
Eu queria entender melhor essa questão dessa perda dessa força dela aí, porque ela estava em desdobramento, né? Então, o corpo físico estava em repouso. Ela estava lá em... O que você está rindo, Vicente? Nem acabei de perguntar. São muitas perguntas. Nem acabei minha pergunta, ele já está rindo. Já está marcado no aqui, livro aqui. Eu queria entender o quê? Eu queria entender esse dispêndio energético dela lá, porque eu li, mas não entendi. Você desculpa a minha ignorância. Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente leva um susto, né? Às vezes a gente fica tremendo, às vezes a gente tem uma dor de barriga. Então, ou seja, o emocional, ele causa uma descarga energética no corpo, tá? E apesar dela estar em desdobramento, ela estava com o corpo perispiritual dela, né? Então, o corpo perispiritual passa também para o corpo físico, isso, essa descarga, né? E ela precisou, nesse momento, igual a gente está ali, começa a tremer, alguém vem dar um suporte para a gente, a mesma coisa aconteceu com ela. Assim, comparando, né? Ela sentiu ali uma perda, né? Ela ficou mais fraca, e aí ela teve esse acompanhamento. Deu para entender mais ou menos a comparação? Deu sim. O Beth, o Ezequiel tem falado muito sobre um dos maiores problemas que nós estamos vivendo na atualidade. Ele fala das emoções, né? E nos chama a atenção que a emoção nos leva à ansiedade. Então, olha que interessante. Aí você fala assim, mas ela estava fora do corpo. Então, o que ele está provando para todos nós espíritas aí nessa passagem? Que quem pensa, quem tem domínio, quem governa é a alma, é o espírito. A emoção é do espírito, o medo é do espírito, não tem nada a ver com o corpo. Agora, o que acontece? Tudo aquilo que o espírito gera vai refletir no corpo físico. Tanto é que, quantas vezes a alma em desdobramento, às vezes está em zonas purgatoriais, e quando ele sente em perigo, o que ele faz? Ele determina que o perispírito retorne ao corpo de imediato. E isso é, às vezes, até involuntário. Então, a emoção é algo assim que a gente ainda não parou para pensar. Você acabou de citar aí, que você pode gerar até uma dor estomacal, uma dor de barriga, uma diarreia. A emoção pode gerar um monte de coisas. Por isso é que a gente tem que ter realmente um certo controle. Mas eu queria lembrar uma frase, aí do querido Fábio, né? Só um minutinho aí. Numa das conversas de Fábio lá, que eu acho que a gente não pode perder isso, ele vira para ela e fala com ela: poderei talvez ser diferente e mais belo ninho para guardá-la. A relação de Fábio, viu, Isabel? Escuta bem isso aí. A relação de Fábio e Mercedes era uma relação espiritual. Então, eles tinham uma ligação espiritual muito grande. E o que ele fala para ela? Ele fala que assim que ele recuperasse, que ele estivesse bom, que ele ia buscar um meio, ou seja, ele ia adquirir uma casa, adquirir um meio para o qual ele pudesse aguardar ela e os filhos. E logo em seguida ele diz assim: ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. A gente não pode perder, às vezes, certas passagens que tem nessas conversas, porque, assim, a gente fala assim, o mundo espiritual tem tudo que tem na Terra, mas tudo que tem no âmbito espiritual e que tem na Terra é diferente do que tem na Terra.
Ah, tem água nas colônias espirituais? Tem, mas a água é diferente da nossa. As árvores são diferentes da nossa. Tanto é que logo em seguida o André Luiz questiona o Jerônimo e fala assim, mas como é que ele sabe disso se ele desencarnou agora e ele não tem a informação? Aí o que o Jerônimo vira para ele e fala assim, espíritos como o Fábio, eles retornam rapidamente às lembranças do plano espiritual. Isso é só para a gente refletir, tá bom? Bom, uma outra coisa também que o Ezequiel falou com a gente, ele deu um exemplo, é o seguinte, quando você tem, tipo, uma festa numa praça, depois, se eu não contar direito, Williker, você me ajuda aí. Tem uma festa numa praça, está reunida uma multidão nessa praça. De repente, alguém dá um... Aí cada um para um lado, correndo em desespero. E aí ele disse que isso se assemelha dentro do nosso corpo. Quando a gente tem uma infância assim, a gente também, as nossas células também sofrem e elas ficam desarmonizadas. Por isso que o corpo entra em desequilíbrio, né? A gente um comparativo aí entre o desespero e a concentração lá, no momento de uma ocorrência, e que a gente não tiver. A sua voz, Beth, a sua voz está partindo. Está partindo? Tá, agora que voltou ao normal, mas é porque você está ficando mais distante do microfone. Começa de novo a história da praça lá, que dali para frente ninguém escutou nada. Volta para trás. Então, lá na praça. A praça, uma reunião, uma festa numa praça. Aí, de repente, alguém dá um tiro. O que acontece? As pessoas ficam desequilibradas em desarmonia e começam a correr, cada um vai para um lado, né? E aí, ele comparou com o nosso corpo. Quando a gente tem uma emoção muito forte, ou as nossas células, elas não funcionam corretamente, porque criou-se uma desarmonia. E aí, com essa desarmonia, ela vai desestabilizar o funcionamento normal do organismo, entendeu? Então, por isso que a gente precisa de um auxílio, né? Ela ficou muito emocionada, e a gente também, no físico, a gente tem essas repercussões, dor de barriga, né? Alguma coisa assim. Isso foi o Ezequiel que falou? Da praça? Foi. E eu não escutei ele falar. Mas eu não sei contar igual ele falou, né? Muito interessante essa fala. Faltou alguma coisa, Williker, aí? Não, é isso mesmo. Isso mesmo, né? Ele fez esse comparativo aí, né? E aí depois, o que eles deixaram lá a Mercedes em casa, o mentor, ele recebeu uma solicitação para ele comparecer lá na esfera superior, e o André ficou na casa transitória trabalhando enquanto ele não voltava. E parece que demorou mais de um dia para ele retornar, e quando ele retornou, ele falou que eles tinham um trabalho a fazer, uma pessoa que estava em processo de desencarne, e que ela tinha ganhado uma moratória, né? Eles precisavam revitalizar o corpo dela para que ela pudesse ficar mais um tempo na Terra, né? E aí... Oi. Deixa eu só falar que antes de começar a parte aí da Albina, que fala, né, que a Mercedes ela desperta, né, com uma estranha sensação de felicidade. Eu estou com um problema que eu desperto todo dia com os cabelos em pé, os músculos tudo retesado, tem que ver para onde é que eu estou indo. Que a coisa não está boa, não. Consultei com uma médica. Um pouco. Tem que orar mais. O pior que não. Eu consultei com uma médica de dor, e eu acho que o Ezequiel foi contar essa história da praça para ela lá na minha consulta. Ela contou mais ou menos essa história. Eu nunca escutei essa história de Ezequiel. Eu acordo assim, ó, a Paula Henrique até assusta. Onde você estava, minha filha? Eu falo, não sei. É importante a gente vigiar, né, e orar. Mas eu estou vigiando, minha filha, mas
coisa Mas não tá boa, não. às vezes a gente vai para trabalho e a gente volta, né? Vê algumas coisas que a gente não está acostumado, e aí a gente acorda assustado. Às vezes O até problema no é meio. que o marido que está acordando assustado, você está entendendo o problema maior. Vou colocar um fone de ouvido, Teve um dia né? que ele me acordou, eu estava num pesadelo lá, numa circunstância lá, e ele não aguentou me ver lá. E me acordou, eu quase avancei nele. Homem bom. Aqui, o detalhe é o seguinte: nós precisamos de entender que a nossa noite depende do nosso dia. Tudo que nós vivenciarmos durante o nosso dia terá um reflexo durante a noite em nosso sono. É mais ou menos assim, tá? Se você teve um dia todo complicado, cheio de problemas, e que você se deixou levar pelas circunstâncias, a sua noite vai ser complicada. Então é mais ou menos assim. Então não é à toa que Jesus fala sobre o vigiar e orar. Aí o André ficou cheio de dúvidas, né? Aí ele quis perguntar alguma coisa para se inteirar das particularidades, mas ele ficou ali meio tímido, né? Porque quando fosse a hora ele ia saber a direção do trabalho. Mas aí ele ficou com algumas dúvidas. Por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Ou seja, a pessoa está para desencarnar, por que mudou de repente, né, essa necessidade? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Ou seja, de modificar ali a situação. Seria justo o adiamento? Por motivo, determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? Diminui, tá? Ou as indagações que me entrechocavam no cérebro e se adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. Aí o André, no caminho, ele não se conteve e pediu ao Jerônimo que ele pudesse participar da determinação ali do trabalho, né, das diretrizes do trabalho. Ô, Beth, dá uma Oi. paradinha aí, que tem um ponto anterior aí, que ele é muito importante. E é o seguinte, gente, eu fico muito atento aos pontos, principalmente aqueles que nos interessam na questão do nosso cotidiano e nas questões da mediunidade também. Tá? Então, eu fico, normalmente, quando eu estou estudando, eu me prendo muito a isso. Eu não deixo passar, eu não fico muito preso somente à história, não. Mas tem um ponto aqui que logo depois que o Jerônimo fala que a Albina terá autorização na crosta planetária, por um tempo foi adiado o tempo sine die, tempo indeterminado. Mas lá embaixo, ele fala assim, ó: em vez do auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Isso aqui é importantíssimo, porque às vezes a gente deixa passar, porque é o seguinte: a Albina estava toda estourada. Ela tinha problema cardíaco, ela tinha uma série de problemas, então, assim, a qualquer instante ela ia ter um AVC e não tinha como voltar, não. Então, houve uma decisão no mundo espiritual, a pedido de alguém que estava na Terra, não é isso? Para que a Albina pudesse viver mais tempo. Beleza? É isso que está na história. Mas isso aqui vem nos mostrar o quê? O Ezequiel diz, em muitas circunstâncias, ele fala assim para nós: curar um câncer, tirar um tumor de alguém, para nós, os espíritos, é coisa que nós fazemos em questões de minutos. A questão não é retirar o que está lá. A questão é que nós vamos retirar e você vai refazer ele. Então, para uma pessoa que estava praticamente, que ela não resistiria por muito tempo, e eles vão devolver a ela, aos órgãos dela, o combustível necessário para ela ainda viver meses,
pensa bem, a gente precisa de refletir sobre o que o mundo espiritual pode fazer. É só isso que eu queria citar aí, para a gente não esquecer. Até para receber um recurso desse, a gente tem que fazer a nossa parte. É isso aí. A gente tem que fazer a nossa parte, senão não adianta quem quer que seja interceder por nós, que se a gente não fez a nossa parte, não tem recurso ali para fazer. E eu achei interessante a questão do caráter de urgência, do tipo assim, ela está tão escangalhada que o negócio tem que ser rápido. Tem que ser rápido, não pode esperar. Então, vai lá, Beth. O que você está falando aí, Vicente, antes de eu continuar aqui, tem uma palestra que a Nete Guimarães fala, que ela demonstra uma pesquisa que foi feita, que eles tiraram um órgão de uma galinha e colocaram em fluidos que mantivessem aquele órgão em funcionamento, né, vivo. E esse órgão aí, ele durou mais de 30 anos, sendo que se ele tivesse numa galinha, ele não teria durado esse tempo todo, né? E aí ela fala justamente disso, que a gente estraga os nossos órgãos, né? Entre aspas, assim, com as energias que a gente joga nele, com o que a gente come, com a nossa vida, com a energia que a gente tem aqui, a gente vai denegrindo aí os órgãos que a gente tem, né? Eu acho muito bacana a pesquisa. Ou seja, se a gente não fizesse essas coisas para atrapalhar, a gente viveria muito mais, né? É igual o Ezequiel falou, a gente tem programação, vamos dizer assim, energética, se a gente cuidasse direitinho, para viver quase 200 anos, né? Então, assim, a gente aqui não aproveita e gasta tudo antes da hora. Bom, vamos lá, então. Aí, a medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar qualquer setor quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Achei isso aqui bem importante. Interessante isso. Né? Então, aí ele está colocando o seguinte, que para nós aqui, às vezes, eu já contei um caso de um amigo meu, que eu fui visitá-lo e ele bebia muito, e quando eu cheguei lá no hospital, ele estava todo verde. A mãe dele me ligou e falou, olha, vem aqui visitá-lo porque ele não passa de hoje. E eu entrei lá dentro do CTI, ele verdinho. Aí eu brinquei com ele, falei, uai, você virou o Hulk, cara, né? Todo verde. Aí ele virou e falou assim, não vai ter jeito não. Ele com os aparelhos, né? Mas eu ainda estava falando, não vai ter jeito não. Desce eu não escapo. Ezequiel vira para mim e fala assim, pergunta a ele se ele está disposto a mudar. Eu falei, você está disposto a mudar? Ele virou e falou assim, Vicente, tudo que eu queria de Deus agora é uma nova oportunidade. E eu não vou fumar maconha, não vou beber, não vou fazer nada de errado, eu vou mudar completamente a minha vida. Aí o Ezequiel falou com ele, falou assim, se ele estiver disposto, ele vai viver. 3 dias depois, ele estava fora do CTI. Hoje ele é pastor evangélico. Então, por isso que os recursos, a gente tem que parar para pensar e falar assim, eles são imensos. Mas alguém pode estar na beira de cair no abismo e surgir uma mão para oferecer-lhe e ele não cair. O Ezequiel mesmo já falou que várias situações de tratamento ali das fichas, que tinha tudo para a pessoa desencarnar, o animal desencarnar, e falar, não falo que vai desencarnar, eu não tenho essa informação. Pode dar tudo a entender que vai desencarnar, eu não posso falar, porque pode chegar uma ordem lá de cima e falar, muda tudo.
pode botar mais energia aí na negócio, deixar eu ver mais um tempo. Ele falou, não vou falar, porque eu não sei. Às vezes pode mudar tudo na última hora, que é o caso aqui dessa mulher. Aí, continuando, né? A desencarnação da Albina, ela não poderia ser adiada por muito tempo, o organismo dela já estava gasto, né? E a resolução tinha que ser, destinava-se apenas a remediar uma situação difícil, de modo a trazer benefícios para muita gente. Ou seja, o benefício não era só para ela ou para a família, né? Era um benefício coletivo aqui. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá ou reduzir o tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa do motivo. Aqui A nesse prova caso, disse Chico, né? Chico Xavier, o próprio médico falou que ele não ia longe, porque ele tinha um problema sério de angina do peito, né? E viveu 93 anos. Então, era o interesse, a missão dele. E com detalhe, né? Chico prevê o dia certinho dele desencarnar. Porque ele disse que ele só desencarnaria o dia que todos os brasileiros estivessem felizes. E exatamente, foi no dia que o Brasil ganhou a Copa. Né? Então, é mais ou menos assim. Então, André continua aqui, né, que ele recordou uma experiência anterior em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência do corpo para poder solucionar problemas particulares e compreendia a alteração à vida. E aí tem essa moratória com curto tempo, mas tem as moratórias que a pessoa assim, melhora muito nessa encarnação, né? Ou então, igual o Chico tinha uma tarefa a fazer, e aí vai se dando mais tempo para a pessoa para ela poder aproveitar melhor a encarnação. Mas não é o caso aqui, né? O caso aqui é um pouco... Beth, você me dá licença, eu vou falar de uma moratória que eu presenciei, que chama Odete Aguiar. Eu ia falar, mas aí eu peguei e falei assim, não vou colocar casos para não, mas eu posso falar que eu estou fora, né? A dona Odete, eu estive na sua casa, eu já contei esse caso, eu estive na sua casa, sua mãe estava com 50 e poucos anos, e morrendo, porque ela tinha um problema de asma terrível. Eu cheguei lá, era 3 horas da manhã, seu pai me ligou, que ela pediu para mim ir lá, e o Ezequiel chamou ela e falou com ela, falou, você está disposta a fazer isso? Estou. Bom, a Odete já está com 80 e poucos anos, né? Então, a moratória dela já foi dada por 10 anos, foi renovada, e a bichinha está ficando por aí. Coisa em prol de outros, de terceiros. Interesse coletivo. É isso aí. Não para, né? Não. Então, Então, aqui ele acompanhou o assistente ao apartamento confortável lá da dona Albina, né? E os prognósticos do caso dela, do estado físico, eram realmente desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante. Ela tinha era uma trabalhadora, né? Ela já tinha feito muito em prol de terceiros, né? Pelo coletivo, tinha criado a família dela de forma adequada, né? Preparando os filhos para o mundo, entregando eles ao pai, né? Ensinou tudo que ela podia ensinar. Então, assim, espiritualmente, ela estava bem equilibrada. Só o corpo que realmente já estava em estágio final mesmo, né? Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, o rim, o aparelho gastrointestinal. Beth, alguma coisa no microfone está abafando a sua voz, a gente não conseguiu entender direitinho.
Piorou. Piorou? Agora, melhorou? Tá bom. Então, o coração, as artérias apresentavam sintomas graves. Também o fígado, os rins e o aparelho gastrointestinal. E a dispneia castigava. Ela também tinha eu vou lembrar aqui daqui a pouco. Chegáramos no instante em que graciosos jovens, 14 ao todo, faziam um culto doméstico. Então, eles chegaram exatamente no momento que eles tinham uma corrente ali para ajudar no trabalho deles, né? Que eles iam ali energizar a Dona Albina. Aí o André perguntou se essa oportunidade que a Albina estava recebendo era em prol dessas pessoas que estavam lá fazendo o culto, né? E ele disse que não era. E aí ele falou que a Albina tinha feito tudo pelo bem-estar das filhas e desvelou-se quanto era possível, né? Que não era pela família também, é pela Beth, filha também. eu não sei se você falou lá no início, quando começa a falar da Albina, mas o André Luiz ficou extremamente curioso para saber por que a Albina iria ter uma moratória ainda aqui. E aí o Jerônimo fala assim, não, alguém interferiu a favor dela. E aí que começa todo esse processo para eles chegarem na casa dela, né, para descobrir. E ele continua curioso, fazendo questionamento, né, é isso, é aquilo. Eu não sei se eu não lembro de você ter feito esse comentário, só para a gente relembrar. Ficou muito curioso e ao tempo inteiro ele quer saber quem que fez a prece, que tinha tanto poder modificar o roteiro ali da Albina, né? O momento de desencarne dela. E aí ele vai perguntando se é aquela reunião, são aquelas pessoas, se são as filhas, né? E aí ele tem que ir aguardando, porque a resposta não vem de pronto, né? Aqui ele fala que os pensamentos da Lloyd Nisso, que são as filhas, envolviam ali a atmosfera, mas que não eram eles que tinham feito essa mudança no desencarne da Dona Albina. Entretanto, não seriam fogos filiais, em circunstâncias como essa, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la, né? Então, não foi a família também que tinha feito a prece ali, a família, as filhas, no caso. Beth, Foi. você falou uma frase aí, de modo algum as filhas poderiam retê-la. No do Dimas, a gente observa que o pessoal teve que fazer a melhora fictícia, porque a esposa, né, tinha emaranhado ele em fios acinzentados lá, segurando ele, né? Então, aí a situação é diferente? É diferente, né? Porque ela aqui, ela tem a consciência tranquila do que ela tinha que fazer, ela já fez pelas filhas. Então, ela não tem um tipo de sentimento de culpa que aprenda ali no corpo, né? Ela fala assim, que as filhas ali, naquele momento, elas não poderiam segurá-la ali de forma alguma, né? Que tá no texto. Mas a esposa do Dimas estava retendo ele, né? Aí é que tá, porque quando você tem um sentimento de culpa, alguma coisa que faz você se arrepender de alguma coisa que você não fez, nesse sentido, o seu pensamento, a sua ligação fica mais fácil com a pessoa que você deixou de fazer alguma coisa. Se aquela pessoa quer te repor, você acaba se esquecendo também, porque você também pode se sentir culpado ou incompleto com algum tipo de situação. Aqui no caso da Dona Albina, ela se sentia realizada, ela cumpriu o que ela tinha que cumprir com a filha, então ela tinha aparentemente, né, assim, a gente deduz aqui, ela tinha uma consciência tranquila, né, e que a também ela tinha entendimento, porque aqui ele fala que a Dona Albina puxou as filhas para o trabalho, né, para o mundo, né, e para o pai. Então, assim, ela
ela não reforçou da filha, ela mostrou o caminho da filha. E também é um dos passos que lá no Dimas fala que ele não fez, né? Que é que o padre fez, foi conduzir a família dele adequadamente, né? E aqui parece também que ela fez cumpriu essa missão dela, né? Então, ela não pegou. Eu estou entendendo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, agora eu entendi bem. No caso das filhas dela também, elas não tinham elas não tinham crédito também o suficiente para interferir na situação. A gente precisa de ater-se a isso também, porque quem interferiu a favor dela tinha capacidade moral, condições para tal, tá? E crédito no mundo espiritual. O caso que a Lloyd, mais a outra filha, não tinha, por razão porque também elas não poderiam interferir nisso. Mas segue adiante, que é interessante. Aí, a dona Albina, ela sofre uma melhora, né? E aí eles oferecem a ela um alimento, ela aceita, ninguém achou que ela ia se alimentar, porque ela não estava tão bem, né? E de repente ela tem essa melhora, ela se alimenta, e aí ela pergunta para a filha dela, a Lloyd, se ela acredita que poderia trazer o Joãozinho para ela ver, né? E aí eles chamam o Joãozinho lá. Beth, dá só uma paradinha aí antes do Joãozinho chegar. Desculpa, tá? Mas tem um ponto aqui que para nós que somos trabalhadores e que aplicamos o passe, a gente precisa de entender, olha o que o Jerônimo começou a fazer aí, ó. Ele diz assim, ó, logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava um tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares e esclareceu. Esse isolar certos complexos celulares aí, gente, o Ezequiel fala o tempo todo sobre células. Olha que interessante, o que ele fez? É por isso que eu falo que o André Luiz é entre linhas. A gente precisa de ater-se às entrelinhas do que ele está falando. Então, quando ele está falando que ele isolou o complexo celular, o que ele fez? Ele pegou algumas células que não estavam doentes, deu a elas, magnetizou e deu a elas a energia de que elas necessitavam, para ela agir positivamente acima das demais, e aí o corpo começou a reagir. Além disso, se ele magnetizou, se ele deu para ela o combustível que ela precisava, ela também passou a produzir outras células sãs. Gente, nós precisamos de ter isso em mente, o que nós fazemos na hora que nós estamos dando um passo nas pessoas. Olha, com toda sinceridade, eu a cada dia que passa, eu tenho tido a oportunidade, assim, viva, daquilo que a gente estuda. Né? Essa semana a gente... aqui em casa nós estamos com duas experiências. Nós estamos com uma cachorra aqui que diz que está com um tumor no coração. O médico mandou vir para casa para morrer. Cachorra está comendo, está bebendo, está batendo o rabo, está brincando, tá certo? Mas olha que interessante. Ela foi chegando aqui, eu falei, não, vou fazer o que eu estou aprendendo. Vou dar um passe nela. Mas eu não dei um passe qualquer. É isso que nós estamos precisando de entender o seguinte, o que é o passe? Nós temos um conjunto de trabalhadores a nosso favor, que são nossas células, que estão sob o nosso comando. Elas que fazem tudo para manter esse corpo em equilíbrio. E no momento que eu determino que elas geram energias para ajudar alguém, elas vão fazer. Mas mesmo elas gerando essas energias, eu tenho que conduzir essas energias e mais do que isso. Eu não estou conduzindo qualquer coisa. Eu estou conduzindo o quê? A energia de vida. E essa energia eu posso alterar qualquer coisa. Mas olha que interessante. A gente nunca pode esquecer o seguinte. Deus, seja feita a sua vontade.
Mas eu estou fazendo o que me compete fazer. Às vezes as pessoas estão sempre caçando um milagre. Gente, o milagre está nas nossas mãos, mas nós temos que saber fazer ele bem feito, e para isso a gente tem que entender por que a grande maioria dos médios tem problema com a mediunidade. Estão caçando o fenômeno, enquanto o fenômeno está nele. É só ele entender isso. Não é isso? Gente, aí eu lembrei da nossa reunião anterior a essa, né, ó, que a gente vai estudar exatamente isso, não é? O que eu falei para vocês? Antes de estudar homeopatia, a gente tem que entender isso que ele acabou de falar. É isso que a gente tem que entender. E não adianta saber o nome de remédio, para que serve, e tudo mais, se eu não souber atuar energeticamente na coisa toda. A gente está começando um grupo de estudo de homeopatia, né? E aí eu sugeri que a gente estudasse os 2 livros do Robson Pinheiro, né, do Joseph Goebbels, justamente sobre isso, para a gente atuar, igual você falou aí, ó. Eu vou atuar, o que eu posso fazer? Eu posso ir além de só dar um passe, eu posso entender a coisa, manipular a energia de tal forma que a coisa tenha uma performance muito melhor do que a gente imaginava. Quando a pessoa vai dar um passe, às vezes a coisa já se torna tão natural que no momento em que ele fecha os olhos pela vivência, pela experiência dele, a epífise, né, o pineal, ela entra em ação de imediato. Você vê a luz acendendo dentro da sua cabeça. Isso é imediato. É só nós começarmos a observar esses detalhes. As pessoas estão querendo ver os espíritos, estão querendo... Gente, nós precisamos de primeiro entender as coisas da matéria. Então, a pineal é o nosso ponto de ligação com o mundo espiritual. Então, na hora que eu falo... Por que Jesus fala vigiar e orar? O que é orar? Orar é entrar dentro de mim, é ver Deus em mim, é falar com Deus, né? Como que ele está presente em mim? Então, nesse momento, eu acendo, eu começo a movimentar os cristais da pineal, e é nesse exato momento que você começa a conduzir as energias. Você tem que sentir as energias saindo da sua mão. Você está doando energia animal, você vai magnetizar o órgão do outro. Então não é uma coisa de ficar batendo mão, né? Porque às vezes tem gente que começa a dar tapa como se a energia fosse mosquito da dengue. Não. A gente tem que parar e entender o que a gente está fazendo. Não é isso? E agora você endossou uma coisa que ele falou, que quando eu perguntei para ele assim, nós vamos começar um grupo de estudo sobre homeopatia, mas eu tenho 2 livros do Robson Pinheiro que eu gostaria de abordar. Qual que você sugere? Aí ele falou uma coisa que agora você falou e encaixou direitinho, que ele falou assim: se vocês não entendem nada da Terra, o que vocês vão querer entender do céu? Tipo assim, né? Aquela frase. Aí você falou assim, como é que a gente vai pensar em curar qualquer coisa? A gente não entende nem a matéria funcionando, a energia. Então, tá aí, viu, gente? A resposta que eu precisava para essa pergunta que eu fiz para ele. É isso aí. Vamos lá, Beth. A Ana está querendo falar, né, Ana? Ah, tá. É só porque isso que o Vicente está falando... Depois da palestra que teve lá no Maria Francisca sobre esse negócio de passe, eu comecei a me atentar um pouco mais na hora de dar passe. E isso é tão verdade para mim, falando da minha experiência, que hoje, quando eu dou passe, a gente consegue sentir aonde na pessoa está extremamente carregada. A sua mão, ela pesa, é automático, assim. Então... é o que a gente já vem falando em vários estudos, né? A gente está querendo correr, a gente nem aprendeu a andar, a gente está querendo correr e aprender preocupado, por que eu não dei passividade na reunião mediúnica? Ou por que eu não fui chamado para um trabalho X? E tem algumas coisas que a gente está deixando passar que são mais importantes. E lembrando que todos nós que somos convocados ou convidados para determinadas reuniões, nós temos energia curativa. Nós não somos curadores, nós temos energias curativas. A gente precisa de entender esse processo. Olha para você ver, quando a gente fala de enfermidade, a gente está falando no sentido geral. Você tem enfermidade moral, você tem enfermidade física, você tem a enfermidade perispirítica. Então, olha que interessante. Aí, alguém precisa de ser um agente para despertar a fé do outro.
Você está numa reunião mediúnica. Olha que legal. Você tem ali o espírito, você tem seu mentor, você tem o médium, além da corrente, né, das duas correntes que nós temos numa reunião mediúnica. Gente, quando o espírito é ligado a nós, ele está ligado a nós fisicamente, perispiritualmente, por quê? Porque nós estamos mais terra a terra, mas nós estamos gerando para ele a energia curativa. Todo o trabalho ali, todo o desenvolvimento do trabalho, além do doutrinador, né, ele vai depender daquilo que nós estamos gerando para ele. Não é só o fenômeno da comunicação, né? Porque eu sugiro muito, porque você falou isso agora, eu sugiro muito que todos leiam aquele livro Horizontes da Fala. Sim. Excelente esse livro aí, para quem é dialogador. Então, olha que interessante. Então, você está sendo o agente da cura, uma cura moral. E de certa maneira, essa cura é tão interessante que aquele espírito sequer ele consegue pensar. Quantos espíritos chegam numa reunião e que eles não lembram nem do nome deles? Agora, peraí, eu esqueci até o meu nome? Esqueci a família, esqueci quem que era a mãe dele, quem que era pai? Olha que interessante, mas por que ele caiu nesse processo? Ele sequer tinha energia suficiente para pensar. Carro sem energia não funciona. Ele não gerou tanto. Então, na hora que liga o espírito com o médium, o que o médium está dando para ele? Combustível. É o primeiro passo da cura, gente. Quando ele começa a se sentir dono da situação, é que ele começa a ficar revoltado, xingando, brigando. Por quê? Porque ele acha que ele tem direito. Então, é onde a gente precisa entender o seguinte: numa reunião de desobsessão, na reunião dos animais, todos os médiuns ali têm energia curativa. Lá no passe, né? Então, assim, olha a responsabilidade nossa na hora que nós estendemos as nossas mãos sobre alguém. A gente não pode esquecer isso, não. Né? Então, é o que ele está colocando aqui para nós, no momento em que... Porque não é mágica. E quando você está dando o passe, mentalmente você também tem que começar a usar a sua vidência para ir direto ao ponto que está trazendo mais problemas para aquela pessoa. É tão interessante isso. E tudo isso vem de onde? Da glândula pineal. Por quê? Porque na hora que você inicia-se, né, você vai gerar energia, você está dando a determinação da condução da energia, mas é a pineal que vai fazer isso, todo esse processo. E eu não sei se todo mundo sabe como é que funciona, mas na hora que você começa esse processo da oração e do desejo de servir, a glândula pineal é cheia de cristais e eles começam a movimentar de tal maneira que, se nós tivéssemos um aparelho para poder filmar o que a glândula pineal faz, ela gera uma luz de tamanha intensidade que ela pode ser vista como se fosse um arco-íris, de tão lindo que é. É só isso. Vou contar aqui para vocês uma experiência que a gente passou sobre o passe. A gente estava lá no 3º andar, o Ezequiel mandou dar o passe em equipe numa pessoa, nem lembro o nome da pessoa, não lembro quem era. E aí, estava eu, Fabrícia e mais uma ou duas pessoas, não lembro também quem era, eu acho que a Flavinha também estava. E aí, eu comecei a emitir energia para a pessoa, aplicando o passe, e aquela energia voltava, eu não conseguia fazer a energia ir para a pessoa que estava tomando passe de jeito nenhum. E aí eu comecei a observar aquilo e comecei a perceber uma energia marrom em volta daquela pessoa, e ela não conseguia passar essa energia. E aí eu olhei para a Fabrícia e falei assim, gente, eu não sei o que é, não sei se eu não estou dando passe direito, a energia não está entrando, a pessoa não está recebendo. Aí a Fabrícia falou assim, não, a mesma coisa, ela também tinha percebido a mesma coisa, e as outras duas pessoas também perceberam. Ou seja, tinha uma energia tão ruim, né, assim, tão pesada em volta da pessoa, que ela não conseguia, a gente não conseguia atravessar.
bloqueava, né? Bloqueava. E aí, depois, a gente veio a saber que essa pessoa estava, assim, em vias de cometer suicídio. E aí, tanto é que o Ezequiel ainda veio e atendeu ela de novo, e deu o passe nela de novo, né? Então, assim, a gente percebe que até quando a gente não... O passe não está sendo efetivo, né? Quando a gente está concentrado mesmo. Né? Você lembra quando Jesus fala sobre o jejum? Ezequiel, um dia desse, deu para nós lá uma aula sobre o jejum que Jesus fala. Existem situações onde nós vamos auxiliar alguém que nós precisamos jejuar. O jejum que Jesus fala não é jejum de comida, não. Não é você deixar de comer, não. Né? Ele fala que é o jejum espiritual. Existem certos espíritos que você só vai auxiliar ele se você realmente sair de si mesmo, ou seja, você tem que dar essa condição para você poder adentrar a casa mental dele. Caso contrário, você não consegue, porque ele não dá oportunidade para isso. Então, o jejum é a limpeza de nós mesmos, né? É a educação mental, é o cuidado que nós temos que ter com as colocações das coisas, das palavras, dos nossos pensamentos. Isso é jejuar. Né? Só para encerrar, não sei se vocês já viram uma experiência ele é cientista, Greg Braden, que com a questão de emanação das mãos, né? Ele não fala passe, onde ele coloca uma pessoa no ultrassom e aí ele identifica um tumor no útero da pessoa, acho que é no útero mesmo, e ele paralisa aquela imagem. Aí ele coloca uma equipe, uma pessoa, não sei se é da Tailândia e tal, emanando as mãos e um mantra de cura, né? Para aquela região ali é como assim, você está curada, né? E aí você vê a imagem ali do ultrassone que estava lá gravado e vai ver no real o tumor reduzindo em menos de 5 minutos. Eu tenho esse vídeo aqui, eu vou pôr lá no grupo. É a questão aí ele fala a questão da energia, da intenção, da vontade de fazer a cura, né? Que aqueles que estavam ali, ele não fala que é médio, né? Mas aquelas pessoas que estavam ali estavam direcionando para a cura. Entendeu? Então, mas é o passe que a gente sabe, né? Pessoal, Beth, então eu acho que vai ter que continuar na semana que vem, já são 19h11. Tá, não, beleza. Desculpa eu ter interrompido muito, mas muito bom. A gente não pode ter pressa, não, porque senão aí a gente se perde aí com fatores interessantes para o nosso crescimento. Né? Assim que é bom, Vicente. A gente aprende mais dessa forma. Quem se sente habilitado a fazer a prece final para nós? Nossa, muita gente. Aí, Ana. Vai lá, Ana, pode ir então. Querido e amado Mestre, te agradecemos mais uma vez, Senhor, a oportunidade do estudo, as bênçãos que tivemos ao longo do dia para aqui estarmos presentes. Que esse estudo possa auxiliar aqueles que estiverem assistindo, a todos nós que estivemos aqui, quer estejamos aqui ou no plano espiritual. Tudo que foi aprendido, que possa ser introjetado para o coração e traduzido em renovação de atitudes e pensamentos. Te agradecemos, Senhor, por nos confiar as informações e que ao longo da semana possamos fazer bom uso delas. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Bom final de semana. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Ok, pessoal. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.